Opa pessoal, esse aqui é um pedido do Jaime da internet, determinar o rotacional para o seguinte campo vetorial. Então temos um campo vetorial aqui, uma coordenada. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro determinar essa equação do rotacional. Como é que a gente pode determinar essa equação do rotacional? Então tem um jeito simples, que é você usar uma matriz, onde os três primeiros termos são os versores I, J, K. Então aqui a gente tem a derivada em relação a x, a derivada em relação a y e a derivada em relação a z. A gente está fazendo rotacional nas coordenadas cartesianas. E aqui a gente tem a função fx, fy e fz. Quem são fx, fy e fz? São as coordenadas que acompanham o versor x, o versor i chapéu, o versor j chapéu e o versor k chapéu. Então é essa a minha fx, fy e fz. Tá? Então a gente faz aqui um determinante e aí a gente consegue então obter essa expressão. Né? Eu não vou mostrar isso aí tem na internet feito, mas eu vou usar esse resultado aqui para calcular o rotacional dessa função. Então vamos lá. Então primeiro eu tenho que fazer dfz em relação a dy. Então, aqui quando eu derivar essa função aqui em relação a y, o que eu tenho é 1 sobre y, né? E repito o restante. Vezes, né? Tem que fazer dfy em relação a z. Então vamos lá, olhar para fy aqui, derivar em relação a z. Isso vai dar xy ao quadrado. Temos que fazer dfx em relação a z. Menos, né? Então, dfx em relação a z, ó, não tem nenhuma variável aqui dependendo de z, então isso vai dar zero. Temos que fazer dfz em relação a x. Então, em relação a x, se eu derivar então essa função, eu vou ficar com menos 8x log neperiano de y. Então, beleza, já matei uma grande parte do problema. Agora eu tenho que fazer dfy em relação a x. Então, vou olhar para fy aqui, derivar, então vai ficar menos y ao quadrado z. E tem que fazer agora, por último, dfx em relação a y. Então, se eu derivar isso aqui em relação a y, vai ficar 6xy, né? 6xy. Beleza, calculei todas as derivadas parciais, agora é só substituir na equação. Não esquecendo aqui dos sinais, né? Então, primeiro dfz em relação a y, vai ficar menos 4x ao quadrado sobre y. Menos dfy em relação a z, então menos da equação com menos vai dar mais, né? Mais xy ao quadrado. Tudo isso aí acompanha o versor i chapéu. Mais 0. Menos dfz em relação a x vai ser 8x log neperiano de y, né? Aí o menos da equação com esse menos aqui, então vai dar mais, né? Tudo isso aí acompanha o versor j chapéu, mais dfy em relação a x, então vai dar menos y ao quadrado z, menos 6xy, né? Tudo isso aí acompanha o versor k chapéu. Maravilha, então eu determinei aqui a função. E agora então eu posso aplicar esses pontos. Não dá para a gente simplificar nenhum termo aqui, né? Não são monômios comuns, então a gente não pode simplificar. Então vamos direto aplicar os 3 pontos e determinar quanto vale então a derivada desse campo vetorial nesse ponto, né? Então eu vou apagar essas derivadas parciais só para ganhar um espaço. Maravilha, então agora a gente vai aplicar esses pontos, né, nessa função. Então aplicando esses pontos nessa função, o que a gente tem? O x vale 4, o y vale 2 e o z vale 2. Então vamos substituir no lugar de x o 4, né?
no lugar do y, 2, no lugar do x, o 4, no lugar do y, 2, aqui eu vou ficar com 8 vezes 4, vezes log neperiano de 2, mais menos 2 ao quadrado vezes z, menos 6 vezes x vezes y. Tudo isso aí acompanhando o versor K-chapéu. Então agora é só executar essas operações e a gente tem o vetor final. Então vamos lá, aqui a gente vai ter 16 sobre 2 vezes 4, então aqui a gente tem menos 32, mais 4 vezes 4, 16, e chapéu, mais 8 vezes 4, vezes log neperiano de 2, então a gente tem 22,18, né? Mais menos 8, né? Menos 48. K-chapéu. Então agora é só a gente terminar essas operações. Então aqui a gente vai ficar com menos 16 e chapéu, né? Mais 22,18 J chapéu, menos 56 K chapéu. Então, salvo algum erro aqui nas operações, então esse é o resultado da aplicação desse ponto no rotacional dessa função. Beleza? Ficou claro? Um abraço, cara.